Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, radiovintes e que nos acompanham nas redes sociais. Essa é a leitura da carta aos Coríntios. A ideia central dela é dizer que Deus escolhe quem menos espera, ou que menos esperamos de nós mesmos, ou que a sociedade menos espera. Deus gosta de confundir os orgulhosos, né? Ele chama pessoas que às vezes ninguém dá nada por elas e capacita para que sejam santas. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte, né? O que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. São João Maria Vianney, por exemplo, era tido pior na faculdade de filosofia e teologia. Foi colocado na pior cidade, na menor cidade da França. E como ele aceitou a condição de ser burro, abraçou aquela condição, ao invés de ficar se murmurando, Deus fez grandes coisas, né? Se tornou o que tornou. Patrono dos sacerdotes. Ele é um exemplo para todos os sacerdotes. Isso que a igreja decidiu quando o fez patrono dos sacerdotes. Que ele é um exemplo. Se entregou completamente à vontade de Deus, na sua humildade, sem ficar feridinho, porque bispos, padres chamavam ele de burro, né? Incapaz. Ele poderia ter ficado feridinho e sair da igreja, nunca mais pisar lá. Pelo contrário, chegou em Ars com a cabeça de burro debaixo do braço e disse: Senhor, já que eu sou um burrinho,
eis aqui o seu burrinho, faça dele o que o senhor quiser. Olha que show. Fez da sua humilhação um trampolim para se tornar um grande santo. Isso também tem que levar em consideração que os grandes teólogos, estudiosos, devem ficar atentos, porque às vezes Deus escolhe alguém muito humilde para falar algo para o teólogo, que ele não vai encontrar nos livros, e muitas vezes ele pode ignorar. Lembra que São Paulo teve que receber a oração de Ananias, um pobre coitado, né, para que voltasse a enxergar. Um homem que era todo cheio de si, chegou a Damasco cego e ficou à mercê de um outro senhorzinho humildezinho. Deus gosta de quebrar os orgulhosos. E o Evangelho fica também essa mensagem, né? Cada um de nós no batismo temos nossos talentos. Que talento que é esse? Para ganhar dinheiro? Não, né? Pode até ser, mas não pode terminar por aí. Talento para a salvação das almas. Todos nós somos missionários. Todos nós devemos usar nossos talentos de alguma forma para evangelizar. Ai daqueles que não se preocupam com isso. A função do leigo é trazer o mundo para a igreja. As pessoas que estão lá inseridas na sociedade, que muitas vezes não têm acesso à fala do padre. Pelo contrário, tem até repugnância de igreja, de padre. Quem é que pode fazer diferença? Você que está do lado, todos os dias. Que pode mostrar que o cristianismo não é o que pensam, né? Primeiro com os seus gestos e atos, com a sua vida. Porque hoje também, se você não tem uma vida condizente, você não atrai. A pessoa não vai se converter. E depois que você prova com a sua vida, você pode pouco a pouco evangelizar com as palavras. Mas nunca deixe de se preocupar com isso. Vejam, aquele que não usou seus talentos para evangelizar, foi jogado na escuridão para sempre, né? Os outros participaram da alegria. O que seria a alegria? A vida eterna, né? Se nós somos fiéis no pouco, pouco é essa vida. Somos ainda miserávelzinhos, olha, limitado. Quando chegar no céu, nós seremos gloriosos, Deus nos confiará muito mais. Agora, se você aqui não usa seu talento para evangelizar, infelizmente, depois, há uma grande chance de se perder. De perder a sua salvação e de todos aqueles que Deus confiou que você fosse a pessoa para convertê-los. Ah, padre, mas a responsabilidade é grande. Eu tenho família, filhos, eu não posso ser cobrado. Sim, você tem família, filhos, começa pelos filhos. Depois aqueles ao redor, o do seu trabalho, a vizinha. Evangeliza pessoa a pessoa. Essa evangelização é a mais forte, a que dura mais. Aquela que você chega do lado no hospital, no supermercado, no açougue, com quem você trabalha, e ali você começa a mudar a mentalidade da pessoa. Claro que eu tenho batido na tecla também, que um bom cristão, como a gente, temos que, primeiro, ter muita oração, porque na evangelização, lá no trabalho, é muito importante a unção, né? Você ter unção, a graça do Espírito Santo, para que quando você fale, seja o Espírito que fale. Quem não reza, galho seco,
as palavras não têm força. E formação. Todo bom cristão tem que se formar. Tem que buscar entender a sua fé. Temos aqui formação, as formações todas as quintas, temos o catecismo, os documentos da igreja. A pergunta para mim pessoalmente: padre, o que o senhor acha disso, daquilo? Mas quem não se forma também não consegue responder às críticas na sociedade. E a última coisa que um bom cristão, que não é a menos importante, talvez seja a mais importante, é a característica de Santa Mônica: a perseverança. Eu vejo muita gente assim, desanimado. Não, padre, eu desisti do meu filho. Ali não converte. Não, por quê? Santa Mônica, quanto mais ela rezava, Santo Agostinho fazia besteira. Ele foi para uma seita maniqueísta. Ficou lá anos e anos e anos. Ela continuou rezando, chorando, mas não desistiu. Não desista de ninguém. Enquanto você tiver condição de rezar, né? De começar a introduzir a fé, continua firme, não desista. Faça força, reza, fica de joelho. Não existe força maior do que um pai ou uma mãe de joelho, ou um amigo, né? Eu tenho um amigo, aqui em Porá mesmo, que não acredita em Deus, né? E é uma das pessoas mais próximas a mim. E o que eu penso? Ontem mesmo eu estava de penitência, né? Cansado e fazendo penitência. Eu lembrei, Senhor, pega aquele caboclinho, né? Usa dessa dor, desse cansaço e converte. Não desista, né? Para ele mesmo eu disse: eu não vou desistir de você nunca, né? Nunca. Até o último instante eu rezarei por você. É assim. Sempre assim. Perseverança, esperança, fé. É isso que faz um bom cristão, para que todos nós um dia, no juízo final, possamos ouvir o que os outros ouviram. Benditos de meu Pai, vem agora participar da minha alegria. Assim seja. Quantas vezes em nosso dia a dia, nossas crianças estão expostas elas passam o dia todo no celular, consumindo conteúdos que nada as ensinam. Seria tão bom se pudéssemos engajar nossas crianças na fé. Felizmente, isso é possível. Conheça o kit Católico Mirim, Catequese Infantil. Este é um kit completo para o ensino da fé católica de maneira didática e pedagógica para crianças. Se você é pai, mãe ou catequista, dê a oportunidade de seus pequenos se aproximarem de Deus. Não perca tempo, adquira o kit Católico Mirim e ajude a construir com nossas crianças a Igreja do Futuro.